Na noite de 10 de novembro de 2022, em Niterói, Márcia Teixeira, de 39 anos, se preparava para a conversa mais difícil de sua vida: pedir a separação após 15 anos de casamento. O que deveria ser o fim de um capítulo, no entanto, tornou-se o fim de tudo. Horas mais tarde, ela foi encontrada sem vida no chão da própria sala. A versão oficial apontava para uma trágica queda acidental, um caso aparentemente encerrado. Por semanas, a família conviveu com a dor e a suspeita de que a verdade era muito mais sombria. Até que um objeto moderno, esquecido na estante da sala, revelou ser a única testemunha do que realmente aconteceu. Esta é a investigação completa do caso Márcia Teixeira e de como a voz da tecnologia quebrou o silêncio de um crime quase perfeito. Se você gosta desse tipo de conteúdo, diga-nos de onde está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar nossos vídeos diários. Em novembro de 2022, a vida de Márcia Teixeira estava prestes a mudar. Ela tinha 39 anos, era funcionária de uma loja de roupas e mãe de um adolescente de 14 anos. Amigos a descreviam como uma pessoa alegre, mas que nos últimos anos se tornara mais quieta. A razão para essa mudança estava ligada ao seu casamento. Estava casada há 15 anos com Kleber Teixeira, de 42 anos, um representante comercial. O casal morava em Niterói, no Rio de Janeiro. O apartamento ficava em um prédio antigo, localizado em um bairro residencial. A sala era um ambiente simples. Havia um sofá, uma estante para livros e um ventilador de teto. O calor do final da primavera exigia que as janelas ficassem abertas. O som da rua era uma presença constante. Sobre a estante, um objeto se destacava. Era uma assistente virtual, uma pequena caixa de som inteligente. Havia sido um presente de aniversário do filho do casal. O aparelho ficava ali, conectado à rede Wi-Fi, parte da rotina da casa. Naquela noite, Márcia havia tomado uma decisão. Após 15 anos de casamento, ela pediria a separação. A conversa com Kleber estava marcada para acontecer ali mesmo, na casa onde viviam. Para ela parecia um procedimento difícil, mas necessário. Um passo comum na vida de muitos casais que chegam a um fim. Ela acreditava que seria apenas uma conversa, um diálogo para acertar os detalhes do término. Horas antes, Márcia havia se certificado de que o filho não estaria presente. O adolescente ficaria na casa da avó para não presenciar a discussão dos pais. Tudo parecia planejado para que o processo fosse o menos doloroso possível. A noite avançou. A temperatura na cidade do Rio de Janeiro continuava alta. Dentro do apartamento, a conversa entre Márcia e Kleber estava prestes a começar. O que deveria ser o início de uma nova fase para Márcia se transformaria em seu último capítulo. A sala de estar, palco de tantos anos de vida em comum, se tornaria uma cena de crime. E a pequena caixa de som na estante, um presente de seu filho, se tornaria a única testemunha do que realmente aconteceu naquela noite. No dia 10 de novembro de 2022, Márcia Teixeira comunicou sua decisão. A comunicação foi feita por mensagem de texto para sua irmã, Simone Teixeira. No texto, Márcia foi direta. Afirmou que naquela noite colocaria um ponto final em seu casamento. A mensagem era a confirmação de um plano que vinha sendo construído em conversas anteriores. Simone era a principal confidente de Márcia. Ela já conhecia os problemas do relacionamento. O casamento de 15 anos não era harmonioso. Ao longo dos anos, Márcia havia relatado à irmã episódios de gritos. Mencionou o comportamento controlador do marido e seu ciúme constante. Essas conversas revelavam uma dinâmica de poder e intimidação que se intensificava com o tempo. Simone sabia que a irmã não estava feliz e que temia a reação de Kleber ao pedido de separação. Como medida de proteção, Márcia tomou uma providência importante. O filho do casal de 14 anos foi levado para a casa da avó materna, Dona Irene. A justificativa era clara. O objetivo era evitar que o adolescente presenciasse a discussão. Essa atitude demonstra que Márcia antecipava um confronto difícil. Ela não esperava uma conversa pacífica. A ausência do filho era uma tentativa de controlar o ambiente e minimizar os danos emocionais. Para a família, a decisão de Márcia
era um passo necessário, embora arriscado. A rede de apoio estava ciente da situação, aguardando notícias sobre o desfecho daquela noite. Por volta das 21 horas, a conversa no apartamento de Márcia e Kleber deixou de ser um diálogo. Vizinhos que moravam no mesmo andar relataram ter ouvido vozes alteradas. O som indicava uma discussão que escalava rapidamente em intensidade. Os gritos foram então interrompidos por um barulho forte e seco. O ruído ecoou pelo corredor do edifício. Logo em seguida, o silêncio se instalou. Nenhuma outra voz ou som foi ouvido vindo do apartamento pelo resto da noite. Para quem estava do lado de fora, a briga parecia ter terminado de forma abrupta. Esses depoimentos seriam a primeira peça da investigação. O primeiro indício registrado por testemunhas de que os eventos daquela noite não foram silenciosos nem pacíficos. O barulho e o silêncio que se seguiu eram fatos que, mais tarde, contradiriam a versão oficial apresentada por Kleber. As paredes do prédio foram as primeiras a ouvir. 3 horas se passaram em completo silêncio após o barulho ouvido pelos vizinhos. Exatamente à meia-noite, já no dia 11 de novembro, Kleber Teixeira fez uma ligação para o serviço de emergência. A chamada foi o primeiro registro oficial dos eventos que ocorreram dentro do apartamento. Ao atendente, Kleber relatou ter encontrado a esposa caída no chão da sala. A versão apresentada era a de um acidente doméstico. Ele afirmou que Márcia passou mal subitamente. Durante a queda, segundo ele, ela teria batido a cabeça com força na quina de uma mesa. A narrativa de Kleber foi clara e específica. Ele descreveu um evento trágico e imprevisível. Não havia menção a qualquer discussão ou conflito anterior. A informação transmitida por ele era a de uma fatalidade. Com base nesse relato, as equipes de emergência e a polícia foram despachadas para o local. O protocolo inicial foi acionado para atender a uma suposta morte acidental. A história de um mal súbito seguido por uma queda foi a primeira e única versão dos fatos que as autoridades conheciam ao chegar ao apartamento. Essa narrativa inicial moldou toda a abordagem da cena do crime nas horas seguintes, tratando o caso, a princípio, como uma tragédia doméstica sem envolvimento de terceiros. Policiais e peritos chegaram ao apartamento pouco depois da chamada de emergência. No interior do imóvel, a cena correspondia, à primeira vista, à versão apresentada por Kleber Teixeira. Márcia Teixeira estava caída no chão da sala. Seu corpo estava posicionado próximo a uma pequena mesa de centro de madeira. A cabeça apresentava um ferimento visível, consistente com um impacto contra a quina do móvel. A delegada Helena Moraes assumiu a liderança da investigação no local. Ela era uma investigadora experiente, conhecida por sua metodologia e atenção aos detalhes. Sob sua coordenação, a equipe iniciou os procedimentos padrão. Fotografaram a cena de múltiplos ângulos, coletaram evidências e analisaram a disposição geral dos objetos na sala. Apesar da aparente consistência com um acidente, alguns elementos começaram a gerar estranheza. A posição do corpo de Márcia parecia pouco natural para uma queda decorrente de um mal súbito. Não havia sinais de desordem ao redor, como seria esperado de alguém que tropeça ou perde o equilíbrio de forma abrupta. Os objetos sobre a estante e na própria mesa de centro permaneciam organizados, intactos. A ausência de sinais compatíveis com uma queda simples foi notada pelos peritos. A disposição dos móveis não sugeria uma luta, mas também não confirmava um acidente. Era uma cena contida, quase arrumada demais para o evento violento que Kleber havia descrito. Esses detalhes, embora sutis, foram registrados pela delegada Helena. Eram as primeiras inconsistências, as primeiras perguntas em um caso que, oficialmente, ainda era tratado como uma fatalidade. Contudo, naquele momento, não havia provas concretas para contestar a narrativa de Kleber. O caso foi registrado inicialmente como morte acidental a ser investigada. O passo seguinte da investigação foi ouvir os familiares de Márcia. A delegada Helena Moraes convocou a irmã Simone Teixeira e a mãe, Dona Irene, para prestarem depoimento. As informações fornecidas por elas seriam fundamentais para contextualizar os eventos daquela noite. A primeira a depor
foi Simone Teixeira. Seu testemunho confirmou que Márcia planejava encerrar o casamento de 15 anos. Simone relatou à delegada o conteúdo da última mensagem que recebeu da irmã, na qual ela afirmava que colocaria um ponto final na relação. O depoimento de Simone foi além. Ela descreveu o histórico do relacionamento do casal, mencionou o comportamento controlador de Kleber, seus acessos de ciúmes e os gritos frequentes que Márcia relatava. Simone afirmou que a irmã temia a reação do marido ao pedido de separação. Em seguida, a delegada ouviu Dona Irene, a mãe da vítima. Ela estava com o neto de 14 anos na noite do ocorrido, a pedido da própria Márcia. Dona Irene forneceu um relato sobre o comportamento de Kleber após o incidente. Ela descreveu o genro como nervoso e agitado, um comportamento que, para ela, não parecia compatível com o de alguém que acabara de presenciar um acidente trágico. Sua agitação parecia mais ansiedade do que luto. Os dois depoimentos somados criaram a primeira fissura na versão de morte acidental. A narrativa de Kleber, de um mal súbito seguido de uma queda, não se alinhava com o histórico do casal, nem com seu comportamento posterior. A imagem de um casamento problemático e a intenção clara de separação introduziram um possível motivo para um conflito. A delegada Helena Moraes agora tinha razões concretas para duvidar. O caso, antes tratado como uma fatalidade, passou a ser oficialmente uma morte suspeita. A investigação mudou de foco. A investigação no apartamento chegava ao fim. A equipe da perícia finalizava a coleta de materiais. A delegada Helena Moraes realizava uma última vistoria na sala. Seu olhar passou pelos móveis, pelo sofá e pela mesa de centro. Foi então que um objeto na estante chamou sua atenção. Era a assistente virtual, a caixa de som inteligente. O aparelho estava ligado. Uma pequena luz indicava que estava ativo e conectado à rede Wi-Fi da casa. Para a maioria, era apenas mais um item na decoração. Para a delegada, a percepção foi imediata. Aquele dispositivo não era um objeto inerte. Ele possuía microfones e a capacidade de gravar comandos de voz. Naquele momento, a investigação ganhou um novo rumo. O que até então dependia de depoimentos e da análise da cena física, agora tinha uma nova possibilidade: uma testemunha eletrônica. A delegada Helena decidiu tratar a pequena caixa de som não como um item da mobília, mas como uma potencial fonte de evidência. A faísca de uma nova linha investigativa havia sido acesa por um pequeno ponto de luz em uma estante. A identificação do dispositivo deu início a uma nova fase na investigação. A delegada Helena Moraes iniciou imediatamente os procedimentos legais para acessar os dados da assistente virtual. O processo era complexo e exigia precisão. O áudio, se existisse, não estava armazenado no aparelho físico na estante. Estava guardado em servidores remotos, controlados pela empresa de tecnologia que fabricava o dispositivo. O acesso a esses dados era protegido por leis de privacidade. O primeiro passo foi formalizar a solicitação. A delegada preparou um ofício detalhado, explicando a natureza da investigação de morte suspeita e a relevância do aparelho como potencial testemunha. O documento argumentava que o histórico de comandos de voz daquela noite poderia conter evidências cruciais para esclarecer as circunstâncias da morte de Márcia Teixeira. O ofício foi encaminhado ao Ministério Público. A promotoria analisou o pedido e, concordando com sua pertinência, apresentou-o à Justiça. A etapa seguinte era obter um mandado judicial que autorizasse a quebra do sigilo dos dados. O tempo era um fator crítico. As grandes corporações de tecnologia possuem políticas internas de retenção de dados. Ninguém sabia por quanto tempo os registros de áudio de Márcia e Kleber permaneceriam disponíveis. Havia o risco de que os arquivos fossem apagados permanentemente, de forma automática, após um determinado período. Enquanto o processo judicial tramitava, a investigação continuava em outras frentes, mas a expectativa se concentrava na resposta tecnológica. Kleber Teixeira permanecia como o principal suspeito, mas ainda sem provas materiais que o ligassem diretamente a um crime. Sua versão de acidente doméstico, embora enfraquecida pelos depoimentos da família, ainda não podia ser descartada por completo.
Finalmente, a ordem judicial foi expedida. O documento foi traduzido e enviado oficialmente ao departamento jurídico da empresa de tecnologia, que tinha sua sede em outro país. A partir daquele momento, a investigação dependia da cooperação e da burocracia de uma corporação multinacional. Os investigadores não tinham controle sobre a velocidade da resposta. Os dias se transformaram em semanas. A equipe da delegada Helena continuava com outras diligências, como a análise de registros telefônicos e financeiros do casal. No entanto, a peça central do quebra-cabeça estava pendente. A resposta da empresa de tecnologia era aguardada diariamente. Cada dia sem os dados era um dia de incerteza para o caso. A família de Márcia também aguardava, ciente de que a verdade poderia estar contida em uma gravação armazenada a milhares de quilômetros de distância. A espera era a nova rotina da investigação. Após semanas de espera, a resposta da empresa de tecnologia chegou. A comunicação foi feita por e-mail, direcionada ao gabinete da delegada Helena Moraes. Anexado à mensagem estava um arquivo de áudio digital. O arquivo foi imediatamente encaminhado para o setor de perícia da Polícia Civil. O responsável pela análise foi o perito Gustavo Linhares. Ele era um especialista em fonética forense, com experiência em tratar e analisar gravações de baixa qualidade para uso como prova judicial. Sua tarefa era examinar o arquivo e determinar se continha alguma informação útil para a investigação. O primeiro desafio era a qualidade do som. A gravação havia sido captada pelos microfones da assistente virtual, posicionada na estante da sala. O aparelho foi projetado para ouvir comandos a uma certa distância, não para registrar conversas com clareza de estúdio. Além disso, o ambiente não era silencioso. O apartamento estava com as janelas abertas na noite do crime, devido ao calor. Isso resultou na captação de múltiplos ruídos externos. Ao ouvir o áudio pela primeira vez, Gustavo Linhares identificou várias camadas de som sobrepostas. Havia o som constante do trânsito da rua, característico de um bairro residencial. Havia também o zumbido contínuo do ventilador de teto que estava ligado na sala. Esses ruídos de fundo mascaravam as vozes humanas, que soavam distantes e abafadas. O trabalho de Gustavo Linhares consistia em isolar as frequências da voz humana de todo o resto. Ele utilizou softwares especializados para aplicar filtros de redução de ruído. O processo era metódico e lento. Cada camada de som indesejado foi identificada e digitalmente atenuada. O objetivo era limpar a gravação o suficiente para tornar qualquer diálogo inteligível, sem distorcer o conteúdo original. A equipe de investigação aguardava o laudo de sua perícia. O sucesso da análise de Gustavo poderia confirmar ou descartar a suspeita de homicídio. O conteúdo daquele arquivo era, naquele momento, a principal esperança para solucionar o caso. A verdade sobre o que aconteceu na sala de Márcia Teixeira dependia da capacidade técnica de extrair vozes de um emaranhado de ruídos. O trabalho do perito Gustavo Linhares foi concluído. Ele entregou o arquivo de áudio tratado à delegada Helena Moraes. Os ruídos de fundo, como o som do trânsito e do ventilador de teto, haviam sido digitalmente removidos. O que restou foi o registro sonoro do que aconteceu dentro da sala do apartamento. A equipe de investigação se reuniu para ouvir a gravação. A delegada Helena, seus principais agentes e um representante do Ministério Público estavam presentes. O arquivo foi executado. Um silêncio se instalou na sala enquanto todos ouviam o áudio que veio da nuvem. A gravação era curta. Tinha apenas alguns segundos de duração. A análise técnica indicou que o acionamento da assistente virtual foi acidental. Provavelmente, durante a discussão, uma das partes pronunciou uma frase que continha a palavra de ativação do dispositivo. O aparelho, então, começou a gravar. O áudio começava de forma abrupta. A primeira voz identificada era a de Márcia Teixeira. Sua fala era clara e demonstrava desespero. Ela dizia: "Me solta, Kleber, eu só quero ir embora." A frase confirmava que ela estava sendo fisicamente contida contra sua vontade. A versão de um diálogo para acertar a separação não existia mais. Imediatamente após a fala de Márcia, a gravação capturou outros sons.
Eram ruídos de movimento brusco, consistentes com uma luta corporal. Podia-se ouvir o som de objetos sendo arrastados e o barulho de quedas. Eram evidências sonoras de um confronto físico violento. Em seguida, a voz de Kleber Teixeira foi ouvida. Seu tom era de ameaça. A frase registrada foi inequívoca: "Se você destruir a minha vida, não vai sair daqui." A declaração era uma prova direta da sua intenção. Ela eliminava qualquer interpretação de que os eventos subsequentes foram acidentais. A gravação o colocava como agressor e revelava a motivação do crime. A sequência final do áudio foi a mais conclusiva. Após a ameaça de Kleber, ouviu-se um som de impacto, forte e surdo. O barulho foi seguido por um silêncio total. A gravação foi interrompida logo depois. Aquele som era compatível com o golpe que tirou a vida de Márcia. Para os investigadores, o áudio era a peça que faltava. Ele transformou a natureza do caso de forma definitiva. A narrativa de Kleber sobre um mal súbito e uma queda acidental foi completamente desmentida pela gravação. A verdade, registrada por um aparelho na estante, era a de uma discussão que escalou para agressão física, ameaça e, por fim, homicídio. O áudio deu voz à vítima em seus últimos momentos. O pedido de socorro de Márcia, "me solta", não era mais uma suposição baseada em depoimentos de terceiros. Era um fato gravado. A ameaça de Kleber não era uma interpretação de seu comportamento. Era uma confissão registrada. A revelação contida naquele pequeno arquivo de áudio mudou toda a estratégia da acusação. A prova, antes circunstancial, tornou-se direta. A delegada Helena Moraes agora tinha em mãos a evidência central do caso. A pequena caixa de som na estante havia se tornado a testemunha principal. A investigação, a partir daquele momento, tinha um novo e sólido alicerce para construir a acusação de feminicídio. Com a prova do áudio, a investigação sobre a morte de Márcia Teixeira entrou em uma nova fase. A gravação era uma evidência eletrônica que desmentia a versão de Kleber. A delegada Helena Moraes, contudo, precisava de uma confirmação física. A próxima etapa era reexaminar o corpo da vítima sob a nova perspectiva fornecida pelo áudio. A delegada solicitou formalmente uma revisão do laudo de necropsia. O pedido foi enviado ao Instituto Médico Legal acompanhado de uma cópia do arquivo de áudio tratado. A instrução era clara: reavaliar todas as lesões encontradas no corpo de Márcia Teixeira, considerando o contexto de uma luta corporal violenta que precedeu a morte. O laudo inicial, elaborado na noite do crime, focava na causa principal da morte: traumatismo craniano, resultado do impacto da cabeça contra a quina da mesa. Outras marcas e escoriações haviam sido notadas, mas foram inicialmente interpretadas como secundárias, possivelmente resultantes da própria queda. Com o novo contexto, o perito legista reabriu o caso. A reanálise do corpo e das fotografias da autópsia revelou detalhes que antes não tinham a mesma importância. No pescoço de Márcia havia marcas sutis. Eram pequenas equimoses e petequias, sinais característicos de compressão. Sob a luz da nova evidência, essas marcas foram reclassificadas. A conclusão foi que eram compatíveis com uma tentativa de estrangulamento. A pressão no pescoço não foi suficiente para causar a morte, mas indicava um ataque direto antes da queda fatal. O exame dos braços e antebraços também trouxe novas informações. Havia múltiplas contusões, de coloração e formatos variados. Inicialmente, poderiam ter sido confundidas com hematomas gerados no momento da queda. Agora, o perito as identificou como lesões de defesa. A disposição das marcas indicava que Márcia havia tentado se proteger de golpes ou se libertar de alguém que a segurava com força. Eram as cicatrizes da luta que o áudio havia registrado. O laudo de necropsia revisado foi conclusivo. O documento afirmava que antes do trauma craniano que causou sua morte, Márcia Teixeira foi vítima de agressão física, incluindo uma tentativa de estrangulamento e uma luta corporal. A ciência agora corroborava o som. A voz de Márcia pedindo para ser solta encontrava sua prova física nas marcas em seus braços.
A violência implícita nos ruídos de luta estava agora documentada nas lesões em seu corpo. A versão de acidente doméstico foi cientificamente descartada. O corpo de Márcia não contava a história de um mal súbito, mas sim de um confronto violento. As duas linhas de evidência, a tecnológica e a forense, convergiam para um único ponto. Elas contavam a mesma história, de forma independente e complementar. A investigação não possuía mais apenas uma suspeita. Possuía um conjunto de provas materiais que apontavam para um homicídio. Com as novas provas consolidadas, Kleber Teixeira foi intimado a prestar um novo depoimento. Ele compareceu à delegacia acompanhado de um advogado. O objetivo dos investigadores era confrontá-lo diretamente com as evidências que desmentiam sua versão de acidente doméstico. Ele foi levado para uma sala de interrogatório. A delegada Helena Moraes conduziu o depoimento. As novas evidências foram apresentadas de forma metódica. A primeira prova exposta foi o laudo de necropsia revisado. A delegada leu em voz alta as conclusões do perito. O documento descrevia as marcas de estrangulamento no pescoço de Márcia e as lesões de defesa em seus braços. Kleber ouviu em silêncio, negando as acusações. Ele insistiu que as marcas deviam ter ocorrido durante a queda. A segunda e decisiva prova foi então apresentada. A delegada Helena acionou um dispositivo de áudio. A gravação foi reproduzida na sala. Primeiro, a voz de Márcia foi ouvida, clara e inequívoca. "Me solta, Kleber, eu só quero ir embora." Em seguida, os ruídos da luta e, por fim, a voz de Kleber com a ameaça: "Se você destruir a minha vida, não vai sair daqui." Ao ouvir a gravação, a postura de Kleber mudou. Sua narrativa inicial de acidente desmoronou. Ele tentou oferecer uma nova explicação. Disse que a discussão aconteceu, mas que a queda foi posterior e não intencional. A explicação não era compatível com o som de impacto registrado logo após sua ameaça. Pressionado pela delegada a explicar a contradição, ele mudou novamente a versão dos fatos. Alegou não se lembrar de detalhes, atribuindo a confusão ao choque do momento. Suas respostas se tornaram vagas e contraditórias. Cada nova pergunta resultava em uma versão diferente do evento, cada uma mais implausível que a anterior. Ele não conseguiu fornecer uma explicação lógica para o conteúdo do áudio ou para as conclusões do laudo pericial. A máscara de vítima da situação, que ele tentara manter, havia caído por completo. Diante da inconsistência de suas próprias declarações e da força das provas materiais, Kleber Teixeira foi orientado por seu advogado. Ele então exerceu seu direito constitucional. Declarou que permaneceria em silêncio e só falaria novamente em juízo. O confronto havia terminado. O interrogatório foi encerrado. Para a investigação, o silêncio de Kleber, após ser confrontado com a verdade gravada, foi a confirmação final de sua culpa. O silêncio de Kleber Teixeira durante o interrogatório foi o último elemento necessário para a polícia. A investigação de campo estava concluída. Com as provas reunidas, o caso foi formalmente encaminhado ao Ministério Público. A responsabilidade, a partir daquele momento, passava dos investigadores para os promotores de justiça. O conjunto de provas era agora robusto e multifacetado. A promotoria responsável pelo caso analisou cada peça de evidência. A principal delas era o arquivo de áudio da assistente virtual, que registrou a discussão, a ameaça de Kleber e o som do impacto final. Em seguida, havia o laudo de necropsia revisado, que confirmava cientificamente a ocorrência de uma luta corporal e uma tentativa de estrangulamento antes da morte. Somavam-se a isso as mensagens de texto que Márcia enviou à irmã, Simone. Elas provavam a intenção da vítima de se separar e o medo que sentia da reação do marido. Por fim, os depoimentos complementavam o cenário. As testemunhas da vizinhança confirmaram a discussão violenta, e a família de Márcia forneceu o histórico de comportamento controlador de Kleber. Com base nesse acervo probatório, o Ministério Público concluiu que havia elementos suficientes para acusar Kleber Teixeira de homicídio, qualificado por feminicídio. A promotoria também entendeu que sua liberdade representava um risco para o processo.
Havia a possibilidade de fuga ou de coação de testemunhas. Diante disso, foi formalizado um pedido de prisão preventiva à Justiça. O pedido foi analisado por um juiz. O magistrado avaliou as provas apresentadas e os argumentos do Ministério Público. A decisão foi rápida. O juiz concordou que as evidências eram fortes e que as condições legais para a prisão preventiva estavam preenchidas. O mandado de prisão foi expedido. Agentes da Polícia Civil foram encarregados de cumprir a ordem judicial. Kleber Teixeira foi localizado em sua residência. Ele foi informado sobre o mandado de prisão e detido sem oferecer resistência. Sua condição legal mudou de forma definitiva. Ele deixou de ser apenas o principal suspeito para se tornar réu no processo criminal. Conduzido a uma unidade prisional, Kleber Teixeira passou a aguardar os próximos passos do processo em regime fechado. Para a família de Márcia e para a investigação, a prisão representava a conclusão de uma fase crucial. O homem que alegava ter encontrado a esposa após um acidente doméstico estava agora encarcerado, formalmente acusado de tê-la assassinado. O caso seguiria para julgamento. O caso de Márcia Teixeira teve um impacto além do processo criminal. Ele reforçou um alerta conhecido por especialistas em segurança. O momento da separação é um dos períodos de maior risco para mulheres em relacionamentos abusivos. A morte de Márcia tornou-se um exemplo concreto dessa estatística. A sua história demonstrou que a decisão de terminar um relacionamento pode ser o gatilho para a violência extrema. Organizações não governamentais e grupos de apoio a vítimas de violência doméstica passaram a usar o caso como material de orientação. Novas recomendações de segurança foram amplamente divulgadas. A principal delas era evitar que conversas sobre o término de um relacionamento ocorressem em ambientes privados, como a casa do casal. A orientação passou a ser a de realizar esses diálogos em locais públicos e movimentados. Outras medidas, como informar a rede de apoio sobre o encontro e manter contato constante, também foram reforçadas. O segundo grande legado do caso foi de natureza tecnológica. A utilização do áudio da assistente virtual como prova principal impulsionou um debate nacional. A discussão envolveu o uso de dados de dispositivos inteligentes em investigações criminais. O caso de Márcia foi um dos primeiros no Brasil onde uma gravação de um aparelho doméstico se tornou a peça central de uma acusação de feminicídio. Questões sobre privacidade de dados foram levantadas por especialistas em direito digital. Por outro lado, a tecnologia se mostrou uma ferramenta para a justiça em situações onde não havia testemunhas humanas. O caso demonstrou que objetos comuns do cotidiano, como caixas de som, televisões e celulares, poderiam conter registros cruciais. Como resultado, autoridades policiais em diversas regiões do país passaram a incluir a verificação de dispositivos inteligentes nos protocolos de investigação, especialmente em casos de crimes domésticos. O aparelho na estante de Márcia deixou de ser visto apenas como um objeto de conveniência. Ele se tornou um precedente. A morte de Márcia Teixeira, registrada por um aparelho eletrônico, tornou-se um marco. O caso mudou a forma como a sociedade e a justiça percebem os perigos de uma separação e as testemunhas silenciosas presentes dentro das casas. Kleber Teixeira foi transferido para um presídio, onde aguarda o julgamento. Ele responde ao processo por homicídio qualificado, por feminicídio. A principal prova da acusação é o arquivo de áudio recuperado da assistente virtual. A gravação é a peça central do processo. Nela estão registrados os últimos segundos da vida de Márcia Teixeira. O áudio documenta seu pedido para ir embora e a ameaça final de Kleber, seguida pelo som do impacto que causou sua morte. A família de Márcia acompanha o caso de perto. Para eles, a gravação não é apenas uma prova técnica. É a voz de Márcia pedindo socorro. Eles lutam para que essa voz seja ouvida pelo júri como o que realmente é, um pedido de ajuda que não foi atendido a tempo. O processo judicial segue seu trâmite e a expectativa é que o julgamento ocorra nos próximos meses. Até lá, Kleber Teixeira permanece em regime fechado,
enquanto a defesa prepara seus argumentos para o tribunal do júri. O caso de Márcia Teixeira levanta uma questão central. Quantas vezes pedidos de ajuda como o dela são ouvidos apenas pelas paredes de uma casa? Quantas vezes são registrados por aparelhos eletrônicos, enquanto as pessoas que poderiam intervir ainda duvidam do perigo real? A pequena caixa de som na estante da sala não pôde salvar Márcia, mas sua gravação pode garantir que a verdade sobre sua morte seja estabelecida. Se você gostou do vídeo, diga-nos de onde está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar nosso conteúdo.